É um prazer estarmos aqui todos reunidos na casa de Jeová. É um momento de muita alegria. Sinta-se à vontade, irmãos, pessoas que nos visitam pela primeira vez, estudante, fiquem entre nosso meio. Para dar início, vamos cantar o cântico escolhido pelo orador, é o cântico 32. Escolha o lado de Jeová. Aqueles que não tiverem impedimento, por favor, fiquem de pé. Em seguida, ouviremos uma oração. O orador dessa noite será o nosso irmão Wilson Meise. E o tema que ele falará para nós é: dê valor ao seu lugar no reino de Deus. Por favor, repetindo, dê valor ao seu lugar no reino de Deus. O reino de Deus já está governando. Por isso, irmãos, dê valor ao seu lugar no reino de Deus. A humanidade já teve a oportunidade de experimentar várias formas de governo. Sabemos que ao redor do mundo existem pessoas
que até tem boas intenções. Tem desejo de melhorar as condições de vida das pessoas, melhorar as condições de moradia, de saúde, trabalho para todos, acabar com a fome, até mesmo promover a justiça. Porém, por mais bem intencionado que esta pessoa ou político seja, não vai conseguir êxito. Por que será que não ficamos impressionados em saber disso? Simples. Assim como o homem não foi criado para voar, por mais que tenha o desejo, também não foi criado para se autogovernar. Jeová não colocou na criação humana esta possibilidade. Quer dizer que não temos esperança, que o fim está próximo, é só o fim? Jeová perdeu a guerra contra Satanás, seu inimigo? De forma alguma. Pela diligência e do estudo diário e meditação da Bíblia, temos o conhecimento. Sabemos que Jeová amorosamente providenciou, após a rebelião de nossos pais, Adão e Eva, a solução dos problemas da humanidade, o reino de Deus. Mas o que é esse reino que a Bíblia tanto fala? É uma forma de governo que vai substituir todos os outros governos que já existem, realizando plenamente a vontade de Deus. Daniel, capítulo 2, versículo 44, profetiza que, nos dias desses reis, o Deus do céu estabeleça um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará às mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Agora, aonde este reino será estabelecido? Vamos ver a resposta, todos juntos, por favor, irmãos, abram sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no Evangelho de Mateus. O capítulo é o 6. Por favor, irmãos, Mateus, capítulo 6, versículos são os de número 9 e 10. Localizaram? Mateus 6, 9 e 10 diz assim: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Por esses dois versículos, podemos entender que o reino já está estabelecido no céu, e que devemos orar para que Jeová, por meio de sua benignidade, estenda também esse privilégio para a terra. E quando este reino foi estabelecido? Quando começou a governar? Bem, as profecias da Bíblia e as condições do mundo indicam que o reino foi estabelecido no céu no ano de 1914. Esse reino no céu é muito superior aos governos humanos em relação ao modo como cuida das necessidades físicas e espirituais de seus cidadãos na terra. Temos plenos indícios de que estamos vivendo, atualmente, no final dos últimos dias desse sistema ruim de coisas. Os irmãos concordam? Nesta época, então, tão difícil que vivemos, nós precisamos muito da ajuda, da proteção, da direção, do apoio e do consolo que só nosso Pai, Jeová, pode nos dar. Mas não precisamos ficar ansiosos, sem saber o que fazer. Jeová cuida com amor de cada um dos seus servos, com muito carinho. Como sabemos disso? Vamos constatar, lendo juntos, Isaías, capítulo 57. Por favor, irmãos, abram sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico no capítulo 57 do livro de Isaías. E o versículo que iremos ler é o de número 15. Isaías 57:15 diz: pois assim diz o enaltecido e elevado, que vive para sempre, e cujo nome é santo,
Eu resido num lugar alto e santo. Mas notem agora, irmãos, mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, para reanimar o espírito dos humildes, para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. Isso não é impressionante? Jeová, o Todo-Poderoso, que mora nos mais altos dos céus, diz que quando nos sentimos esmagados, ansiosos, Ele, Jeová, mora, por assim dizer, com cada um de nós. Isso é maravilhoso. Agora que sabemos que o reino de Jeová já está firmemente estabelecido, governando desde o ano de 1914, e as bênçãos que os céus já têm também serão estendidas aos habitantes da terra, falta saber quem será o rei. Alguém na assistência duvida que existiria alguém ou anjo melhor para ser rei do reino de Jeová do que seu filho Jesus Cristo? Vamos ver a resposta da boca de Jeová. Agora, continuando no livro de Isaías, localizem aí o capítulo 9. O versículo que vamos ler é o de números 6 e 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado está sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que esse será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Notamos que Jeová age com zelo. Ele nada faz de maneira irresoluta. Podemos ter certeza de que fará plenamente tudo o que prometeu. Portanto, quem almeja a paz duradoura, sirva a Jeová de todo o coração. Como Jeová Deus e Jesus, o príncipe da paz, que todos os servos de Deus sejam zelosos de obras excelentes. Ao contrário de governantes e juízes humanos imperfeitos, Jesus nunca vai se tornar corrupto. Temos tido provas de como o sistema jurídico do mundo tem sido injusto com as testemunhas de Jeová, em particular. A seção Novidades no site jw.org está repleto de casos em que irmãos das mais variadas idades estão pagando elevadas multas, sendo condenados injustamente e até mesmo indo para a prisão, pelas mais infundadas acusações. O ponto é, o que mantém esses irmãos leais a Jeová, mesmo à face tanta injustiça e sofrimento? Saber que estão fazendo a coisa certa, não transigindo, permanecendo firmes, inabaláveis, sabendo que estão dando um bom testemunho, sendo exemplo para todos nós. Sabem que Jeová não está os castigando e que estão garantindo seu lugar no reino de Deus. Sabem que sobre o governo de Jesus a justiça será garantida. Como podemos ter certeza? Que garantias temos disso? Isaías, capítulo 11, versículo 3, fala como Jesus encara esta designação. Diz que ele, Jesus, terá prazer no temor de Jeová. Ele não julgará pelas aparências, nem repreenderá simplesmente pelo que ouve. Irmãos, é Jeová quem nos garante isso, então pode confiar. Mas, Jesus vai estar sozinho neste arranjo de governo? Não. Ele terá a participação de um número limitado de ajudantes. Quem são eles? São os 144 mil seguidores fiéis de Jesus, também chamados de ungidos, que vão reinar com ele. Vamos comprovar isso todos juntos, lendo Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Localizem, irmãos, por favor, Apocalipse,
capítulo 14, versículo 1. Lá nos diz: então vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. Assim, os que têm essa promessa foram comprados pelo sacrifício resgatador de Jesus. Mas, para isso, não vão mais estar exercendo suas atividades aqui na terra, já terão ido para o céu. Mas, enquanto estão vivendo aqui na terra, o restante desses ungidos ajudam outras pessoas a viver de uma forma que Deus aprova. Eles são como que embaixadores, auxiliando a Cristo em fazer o máximo para reconciliar o maior número possível de ovelhas para Jeová. Entre os 144.000, temos também o corpo governante, que são os responsáveis primários pela obra de evangelização e também pela administração da organização terrestre de Jeová. Esses zelosos irmãos não medem esforços em demonstrar o amor, que é característico do verdadeiro cristão. Quando acessamos o site jw.org e vemos a quantidade de informações, o programa de assembleias e congressos realizados no mundo todo, verdadeiro alimento espiritual, percebemos uma pequena parte do trabalho supervisionado por esses amorosos irmãos de Cristo. Não importa qual a dificuldade, as ovelhinhas de Jeová não ficam sem receber alimento no tempo certo. Não é fácil, há muita coisa envolvida num curto período de tempo. Mas alguém duvida que para Jeová há algo impossível? Eu não duvido. Mas ninguém então fica para trás. Como vimos, a escolha dos ungidos não começou agora. Muitos já adormeceram na morte. Mas qual é o papel deles atualmente? Depois que morrerem e forem ressuscitados para viver no céu, eles servirão como reis e sacerdotes. Terão o privilégio de viver para sempre. Serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Os ungidos, por dar então valor ao lugar deles no reino de Deus, alcançaram o alvo prometido por Jeová e receberam o prêmio da chamada para cima da parte de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o que acontece com os que ficam na terra? Os que a Bíblia chama de a grande multidão, serão cidadãos leais do reino. O reino de Deus terá cidadãos que viverão sim aqui na terra. Entre esses estão aqueles que vão sobreviver quando Deus destruir quem é contra o reino dele. A Bíblia garante que haverá uma grande multidão, que nenhum homem é capaz de contar, de todas as partes do mundo, de todas as nações, tribos, povos e línguas, todos serão súditos do reino de Jeová, aqui mesmo na terra. Mas, como se dará a seleção? Quem serão os escolhidos para receber estas bênçãos tão aguardadas? O que é preciso fazer? Certa vez, Jesus contou uma ilustração que nos ajuda a entender, então, o que é preciso para sobrevivermos. Ela é a chamada ilustração das ovelhas e dos cabritos. Vamos acompanhar essa ilustração e o raciocínio, por favor, irmãos? Abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Vamos ler o capítulo 25. Os versículos que iremos ler são os de número 31 ao 33. E depois continuaremos no mesmo capítulo de Mateus 25, os versículos 34 ao 40. Todos acharam? Então, Mateus 25, versículo 31 e 33, diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua glória, e com ele todos os anjos, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Qual é o ponto que queremos entender?
que as pessoas semelhantes a ovelhas são aquelas que apoiam lealmente os irmãos de Cristo, que são os cristãos ungidos. Agora, continuando, os versículos 34 ao 40, continuamos o restante da ilustração, que diz: o rei dirá então à sua direita: venham vocês, abençoados por meu Pai. Herdem o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Pois fiquei com fome, e vocês me deram algo para comer. Fiquei com sede, e vocês me deram algo para beber. Eu era um estranho, e vocês me receberam hospitaleiramente. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Fiquei doente, e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e o alimentamos? Ou com sede e lhe demos algo para beber? Quando o vimos como um estranho e o recebemos hospitaleiramente? Ou nu e o vestimos? Quando o vimos doente ou na prisão e fomos visitá-los? O rei lhes dirá em resposta: eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos menores desses meus irmãos, a mim o fizeram. Qual é o ponto que queremos analisar? Para apoiarmos os cristãos ungidos na obra de pregação do reino de Deus, devemos participar zelosamente na obra de pregação. Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, diz que devemos fazer discípulos, batizando-os e ensinando, e a obedecer e colocar em prática os princípios das leis de Deus. Podemos até pensar: mas isso é difícil, ainda mais com a empatia que acontece dos moradores do nosso território. Será que é assim mesmo? A conclusão de Mateus capítulo 28, versículo 20, diz, e é bem clara: saibam que eu, Jesus, estou com vocês todos os dias, até o sistema de coisas terminar. Então, não tem que temer, Jesus está conosco. Dê valor à oportunidade que você tem de ser cidadão do reino. Recentemente, o corpo governante amorosamente, concluindo que, devido às necessidades para prover o sustento e não conseguirem fazer tanto quanto querem no serviço a Jeová, ele reduziu as horas para pioneiros auxiliares em determinadas situações, de 30 para 15 horas. Com este novo arranjo, muitos estão podendo experimentar, pela primeira vez, fazer mais na obra de pregação. Vamos mostrar a Jeová e seu Filho Jesus, então, que damos valor à oportunidade de sermos súditos leais do seu reino, que fazemos isso por amor, nos mantendo firmes em um só espírito, como uma só alma, se esforçando lado a lado pela fé das boas novas. Como podemos fazer isso? Seguindo 3 passos. Primeiro passo: aprenda o idioma. Segundo passo: estude a história. E terceiro passo: conheça as leis do reino de Deus. Então vamos aprender o primeiro passo. Aprenda o idioma. É muito interessante. Alguns governos humanos exigem que os que se candidatam à cidadania falem o idioma principal do país. Mesmo depois de ter sido concedida a cidadania, a pessoa talvez lute por anos para dominar um novo idioma. Pode ser que aprenda rapidamente as regras gramaticais, mas leve um bom tempo para aprender a pronúncia correta das palavras. De modo similar, o reino de Deus exige que seus cidadãos aprendam o que a Bíblia chama de língua pura, conforme Sofonias, capítulo 3, versículo 9. O que é essa língua? É a verdade sobre Deus e seus propósitos, conforme consta na Bíblia. Nós falamos a língua pura quando nossa conduta se harmoniza com as leis e os princípios de Deus.
Cidadãos do reino de Deus, talvez aprendam rapidamente ensinos bíblicos básicos e sejam batizados. Mesmo depois do batismo, porém, eles precisam se esforçar em falar cada vez melhor a língua de Deus. De que modo? Cada um de nós precisa se esforçar em fechar a lacuna entre o que sabemos sobre os princípios bíblicos e o que praticamos. Agora vamos estudar o segundo passo: estudar a história. Quem deseja se tornar cidadão de um governo humano, talvez tenha de aprender algo sobre a história deste governo. Da mesma forma, os que desejam ser cidadãos do reino farão bem em aprender tudo o que puderem sobre o reino de Deus. Você tem o desejo de estudar e falar sobre a história da parte terrestre da organização de Jeová? Saiba que quanto mais você aprender sobre a organização de Deus e como Jeová apoia o seu povo, tanto mais real o reino de Deus será para você. E o seu desejo de pregar as boas novas do reino aumentará naturalmente. Terceiro passo: conhecer as leis. Os governos humanos exigem que seus súditos aprendam e obedeçam às leis do país. Portanto, é razoável que Jeová espera que aprendamos e obedeçamos às leis e os princípios que governam todos os cidadãos do reino. As leis humanas muitas vezes são falhas e talvez injustas. Em contraste, a lei de Jeová é perfeita. Será que temos prazer na lei de Deus e lemos a sua palavra todos os dias? A única maneira de aprendermos a lei de Deus é por nos empenhar em estudá-la. E ninguém pode fazer isso por nós. Desta forma, assista regularmente às reuniões, assembleias e congressos. Obedeça aos padrões de justiça do reino, aplicando o que você aprende conforme Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler juntos? Sofonias, por favor, irmãos, capítulo 2. O versículo que leremos é o 3. Que diz: busquem a Jeová, todos vocês mansos da terra, que obedecem aos seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Por quê? Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Como já foi dito, estamos no final deste sistema injusto de coisas. O fim está próximo, agora não é hora de desanimarmos. Mais uma vez, a organização de Jeová, amorosamente, entendendo que o trabalho de pregação das boas novas se resume em amor a Jeová e ao próximo, simplificou a forma de relatarmos nosso serviço de pregação. Agora, não precisamos mais preencher os relatórios, preocupados em contar horas e etc. O secretário compilar tudo e encaminhar para Betel. Não, agora precisamos apenas informar se participamos ou não na pregação das boas novas. Jeová não cobra nada além do que temos capacidades de produzir na pregação das boas novas. Mas é lógico que nós, pelo amor ao próximo, estamos dispostos a fazer os mais variados sacrifícios para levarmos a informação que conduz à vida eterna às outras pessoas, se esforçando assim dessa forma em vencer os vários desafios que temos no dia a dia. Prova disso são as excelentes experiências que estamos ouvindo sobre o aumento das revisitas, o estudo bíblico progressivo e o número de interessados em assistir nossas reuniões. Talvez tenhamos alguns que já assistem à reunião por mais tempo, mas talvez alguns estão assistindo pela primeira vez. Sinta-se à vontade em vir outras vezes. Em breve, todas as pessoas que viverão na terra serão unidas debaixo do governo do reino. A educação fornecida por Jeová já está unindo milhões de pessoas que desejam ser cidadãos do reino na terra. A organização de Jeová também tem fornecido, e para nos ajudar, as mais variadas ferramentas para fazermos uso na pregação. Mas
Só isso basta? Como sabemos, Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro, correto? E era um excelente profissional. Algumas de suas ferramentas que Jesus usava eram grandes, outras pesadas, já outras menores, algumas mais precisas, específicas, para determinado momento do trabalho. Jesus sabia muito bem como usar cada uma, a fim de que o resultado final da obra fosse o esperado pelo contratante. O mesmo se deve dar conosco ao usarmos as ferramentas de ensino fornecidas pelo escravo fiel. Precisamos conhecer cada uma delas, ter noção de como e quando devem ser usadas, imitando nosso exemplo maior, Jesus Cristo. Assim, quando chegar o grande dia, nosso contratante Jeová não se envergonhará e terá orgulho do sacrifício que fez por todos nós. Em breve, o serviço de pregação vai tomar outro rumo. Precisamos aproveitar agora a oportunidade que temos, hoje, de provarmos que damos valor à nossa dedicação, trabalhando sem divisão, todos unidos, mais uma vez, grande multidão e os irmãos de Cristo, unidos na mesma maneira de pensar. Agora é a hora de ficar do lado do reino de Deus. Temos que perseverar. Os dias à frente ficarão cada vez mais difíceis. Não podemos baixar a guarda. Temos que ficar atentos a como estou levando a minha vida. Coloco os interesses do reino em primeiro lugar na minha vida, ou estou mais preocupado com a minha vida em primeiro lugar? Vou repetir. Coloco os interesses do reino em primeiro lugar na minha vida, ou estou mais preocupado com a minha vida em primeiro lugar? Jesus já está julgando a todos nós já faz tempo, por aquilo que fazemos ao próximo e aos irmãos dele. Portanto, oremos incessantemente a Jeová, agradecendo o enorme privilégio que é sermos suas testemunhas, de podermos estar participando em cumprimento de profecias sobre o final dos tempos do governo de Satanás e seus demônios, levando conhecimento e esperança de um futuro maravilhoso logo à frente. O reino de Jeová já existe, irmãos, é uma realidade. Seu rei Jesus já está governando, como vimos, desde o ano de 1914. Com base na ilustração que vimos das ovelhas e dos cabritos, entendemos que uma separação será feita, lembram? Se queremos, então, fazer parte da grande multidão, temos também que colocar em prática os 3 passos que aprendemos essa noite. O primeiro deles, lembram? Aprender o idioma. O segundo, estudar a história. E o terceiro, conhecer as leis do reino. Assim, irmãos, precisamos tomar a firme decisão hoje de fazer o máximo para dar valor ao nosso lugar no reino de Deus. Por quê? Porque quando for a hora que sejamos contados como ovelhas escolhidas por Jeová, que venha o paraíso. As palmas mostram o quanto os irmãos apreciaram esse discurso. Queremos agradecer primeiramente o Criador e o provisor de todas as coisas, cujo nome é Jeová, e também ao nosso irmão Wilson, por nos lembrar, por dar ainda mais valor ao reino de Deus. E para dar continuidade, vamos agora com o estudo da revista A Sentinela, e quem vai fazer essa parte para nós é o nosso irmão Brás Lopes. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da revista Sentinela. Um imenso prazer estarmos juntos nessa ocasião para considerarmos juntos mais um artigo, né? Como de costume, nós iremos iniciar essa reunião entoando um cântico de louvor a Jeová. Assim convidamos os presentes, aqueles que puderem, a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 3. Jeová, minha força e esperança,
baseado em Provérbios, capítulo 14, versículo 26. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar o estudo 46 da Sentinela de novembro de 2023. Seu tema é: Jeová nos garante que a terra será um paraíso. Que belo tema, né? O texto temático é Isaías 65:16. Todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. Os irmãos já estão com suas revistas em mãos ou seus dispositivos eletrônicos já prontos para considerar esse artigo, né? O que nós vamos considerar nesse artigo de hoje? Como que ele vai nos ajudar? Esse estudo nós vamos ver que Jeová, ele promete que a terra será um paraíso. E nós pregamos isso às pessoas no território, né? Mas, além de Jeová fazer essa promessa, ele também dá garantias que isso realmente vai acontecer. E hoje nós vamos estudar, vamos considerar essas garantias dadas por Jeová, de que o paraíso aqui na terra é uma realidade, é uma verdade, vai acontecer com certeza. Como isso nos ajuda? Fortalece a nossa fé, né? E ao falarmos com outras pessoas também no território sobre essa mensagem, sobre esse tema, o paraíso,
nós também fortalecemos ainda mais essa nossa esperança do paraíso futuro aqui na terra. Nós confiamos nas promessas de Jeová e esse estudo vai mostrar bem isso, vai nos ajudar a ter ainda mais essa certeza. Todos estão convidados a participar com seus comentários, fiquem à vontade para expressar seus comentários, a matéria que os irmãos prepararam, a pesquisa que fizeram. Lembrando que o primeiro comentário ele sempre deve ser direto, né, objetivo, e depois os irmãos podem comentar os textos adicionais, a matéria que pesquisou, tá bom? Assim, teremos várias oportunidades para todos os irmãos. Quem irá fazer a leitura para nós hoje dos parágrafos é o nosso irmão Gustavo Brizola. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1? O profeta Isaías disse que Jeová é o Deus da verdade. A palavra traduzida como verdade significa literalmente amém. Amém significa assim seja ou certamente. Quando a palavra amém é usada na Bíblia para falar de Jeová ou Jesus, isso é uma garantia de que o que eles dizem é verdade. Por isso, a mensagem de Isaías para os israelitas era bem clara. Sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certo que isso vai acontecer. O fato é que Jeová cumpre tudo o que promete. Qual foi a mensagem de Isaías para os israelitas? Irmã Luciana? Então, Deus da verdade, o profeta Isaías disse que Jeová é o Deus da verdade, e a palavra produzida como verdade significa literalmente amém. Amém significa assim seja ou certamente. Então, quando Deus usava a palavra amém, ele é usada na Bíblia para falar de Jeová e de Jesus. Isso nos garante que o que ele diz é verdade. E a mensagem de Isaías para os israelitas deixou bem claro que sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certeza que vai acontecer. Obrigado, irmã Luciana. Obrigado pelo seu comentário, irmão Adriano. No parágrafo é citado o nosso texto base, não é? Que é uma promessa de Jeová. Ele menciona que aquele aqui na terra que procura uma bênção será abençoado pelo Deus da verdade. E depois, conforme já mencionado, não é? Jeová dá essa garantia. Então ele faz uma promessa, mas ao mesmo tempo ele garante que certamente isso vai acontecer. Exato. Obrigado, irmão Adriano, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 2. Será que também podemos confiar que as promessas que Jeová fez para o futuro vão se cumprir? Uns 800 anos depois da época de Isaías, o apóstolo Paulo explicou por que podemos ter certeza que as promessas de Deus sempre se cumprem. Paulo disse: é impossível que Deus minta. Pense no seguinte: se uma fonte natural produz água doce, ela nunca vai produzir água salgada. Da mesma forma, Jeová, que é a fonte da verdade, nunca vai mentir. Por isso é que nós podemos confiar em tudo que Jeová diz. Isso inclui as promessas que ele fez para o nosso futuro. Neste estudo, vamos responder a duas perguntas: o que Jeová prometeu nos dar no futuro? E que garantia Jeová nos deu de que isso vai acontecer mesmo? Parte A. Por que podemos confiar nas promessas que Jeová fez para o nosso futuro? Vamos ouvir primeiro a Laurinha. Jeová é a fonte da verdade e ele nunca vai mentir. Obrigado, Laurinha, pelo seu comentário. Aqui é a irmã Sandra, né? Tanto que Paulo disse lá em Hebreus 6,18 que é impossível que Deus minta. Até o parágrafo nos dá uma ilustração sobre uma fonte natural, né? Se ela produz água doce, ela nunca vai produzir uma água salgada. Então, Jeová, que é a fonte da verdade, ele nunca vai mentir. Então, por isso é que nós podemos confiar em tudo que Jeová diz. E isso inclui até mesmo as promessas que Jeová faz para o nosso futuro. Isso mesmo. Obrigado, irmã Sandra.
E esse estudo vai nos ajudar a entender muito esse aspecto. A parte B, que perguntas vamos responder neste estudo? Vamos ouvir aqui. Aqui na frente, do lado da Joelma aqui, pode falar seu nome. É Mariana. Vamos responder as duas perguntas, né? O que Jeová prometeu nos dar no futuro e que garantia Jeová nos deu de que isso realmente vai acontecer. Obrigado, Mariana, pelo seu comentário. Então, essas duas perguntas, a partir de agora, nós vamos considerar. Nós vamos ver as respostas a elas baseado no estudo da Bíblia. Vamos, então, ao próximo parágrafo, parágrafo 3. O que Jeová prometeu? Vamos ver uma promessa que é muito especial para todos nós. Jeová diz que um dia não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Muitos de nós lemos esses versículos consoladores para tocar o coração das pessoas na pregação e para mostrar como será a vida no paraíso. Mas qual é a reação de algumas pessoas? Talvez elas digam: isso é bom demais para ser verdade. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21, os versículos 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Vamos pedir para a irmã Anita ler para nós? Então ouvi uma voz alta do trono dizer: Veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Ele residirá com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Obrigado, irmã Anita. A parte A do parágrafo 3, que promessa de Jeová é muito especial para nós? Rosângela? Uma das promessas é que não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Bom, obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Irmão Benfica? E essa promessa ela é tão especial para nós que nós sentimos prazer em dividir ela com as outras pessoas. Quantas vezes já fizemos isso, né? Compartilhamos essa verdade consoladora, verdade. A parte B. Como alguns reagem quando falamos sobre essa promessa? Lá na sala B, quem está levantando a mão lá? Não consigo ver. É a Jaziane? Então, as pessoas no mundo, elas estão acostumadas com esse cenário que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente fala sobre esse paraíso, sobre não haver mais tudo que a gente hoje vive, elas falam que isso é bom demais para ser verdade. Então, elas ficam um pouco incrédulas, né? É isso mesmo. Ainda, irmão Renan? Coincidentemente, essa semana eu li esse texto para uma senhora de 80 anos. Ela ficava assim: que coisa boa, mais morte? Mas será mesmo que não vai mais ter morte? Ela ficava assim: é bom, muito bom, né? Mas será? Então ela não tinha essa garantia, que ela achava muito boa essa notícia, né? Mas vamos visitá-la de novo, né? Para ela acreditar mais um pouquinho, né? Muito bom. Obrigado, Renan. Irmão Nilson? Isso é uma evidência daquilo que o mundo oferece, né? Sempre está com promessas daqui, dali, em qualquer campo. E normalmente as pessoas ficam frustradas de uma forma ou de outra com as promessas que são feitas. Então, é de esperar que elas não acreditem em tudo que a gente vai dizer, mas a gente espera que ele possa mudar um dia. Pode ser que hoje ele não esteja disposto, não compreendeu, não está de bom humor, não parou para pensar, mas amanhã pode mudar. Essa é a nossa esperança, né? Nossa torcida. Obrigado, irmão Nilson. Muito bem. Vamos agora
ao parágrafo 4. Quando Jeová inspirou o apóstolo João a escrever sobre a promessa do paraíso, ele já sabia que iríamos usar esses versículos ao pregar as boas novas do reino. Jeová também sabia que muitas pessoas achariam difícil acreditar que as coisas mudariam no futuro. Então, como podemos ajudar as pessoas a se convencer de que as bênçãos prometidas em Apocalipse 21, 3 e 4 vão se cumprir? E como podemos fortalecer nossa confiança em Jeová e na sua promessa? Jeová nos deu fortes motivos para acreditarmos que Ele vai cumprir sua promessa. Que motivos são esses? A parte A, quando Jeová fez a promessa do paraíso, o que ele sabia que iria acontecer? Montacash? Ele sabia que nos nossos dias, nós, as testemunhas dele, iriam fazer as pregações e pregar sobre esta esperança de paraíso. E também sabia que as pessoas que ouviriam essa mensagem teriam dificuldade de acreditar nisso. Isso mesmo. Obrigado, irmão Canada. A parte B, além de fazer essa promessa, o que mais Jeová fez? Irmã Yolanda? Jeová nos deu forte motivo para acreditarmos que Ele vai cumprir com a promessa. Isso mesmo. Obrigado, irmã Yolanda. Muito bom. Irmã Lerce? Também Jeová, Ele proveu meios para ajudar as pessoas a se convencerem de que as bênçãos dele vão se tornar realidade. Além disso, nós que pregamos essas boas notícias a essas pessoas, também podemos fortalecer a nossa confiança agora que Jeová vai cumprir tudo o que prometeu. E nós vamos, a partir de agora, ver mais motivos de como Jeová cumprirá a sua promessa. Isso mesmo. Obrigado, irmã Lerce. A partir de agora, então, nós vamos fazer isso, né? Ver esses motivos, né? Até aqui nós consideramos essa promessa. Agora vamos considerar os motivos que nos dão essa garantia. Jeová nos garante que vai cumprir sua promessa. Parágrafo 5. Logo em seguida, em Apocalipse 21, 5 e 6, encontramos alguns motivos para confiar na promessa de Jeová sobre o paraíso. Lá nós lemos: aquele que estava sentado no trono disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: elas se cumpriram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quais versículos nos ajudam a confiar na promessa de Deus e o que eles dizem? Ricardinho? Os versículos são o de Apocalipse 21, 5 e 6, que diz: eu sou o Alfa e o Ômega, e assim diz o princípio. Obrigado, Ricardinho. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Fátima? E ainda no versículo 5, Jeová diz: estou fazendo nova todas as coisas. E ele ainda reforça para João: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, nós vamos ver a seguir o significado dessas expressões: escreve e também eu sou o Alfa e o Ômega. Isso. Então, a partir de agora, nós vamos considerar cada detalhe dessa passagem bíblica, né, para nos ajudar a ter essa certeza, essa confiança, essa garantia que Jeová nos dá. Vamos ao parágrafo 6. Por que esses versículos da Bíblia fortalecem a nossa confiança na promessa de Deus? O livro Clímax de Revelação explica que é como se o próprio Jeová assinasse um documento ou uma garantia referente a essas bênçãos futuras para a humanidade fiel.
Em Apocalipse 21, 3 e 4, nós encontramos a promessa de Deus. Mas nos versículos 5 e 6, nós encontramos a assinatura de Jeová, por assim dizer, que garante que essa promessa vai se cumprir. Vamos ver agora mais detalhes sobre essa garantia de Jeová e por que podemos confiar nele. Por que a garantia que se encontra em Apocalipse 21, 5 e 6 fortalece nossa confiança na promessa de Jeová? Irmã Delmira? Nós encontramos a assinatura de Jeová ali, né, por assim dizer, que garante que essas promessas vão se cumprir. Nós vamos ver agora mais detalhes sobre essas garantias de Jeová e por que podemos confiar nela. Obrigado, irmã Delmira. Obrigado pelo seu comentário. Irmã Elaine? Na nota, né, o livro fala que esse documento seria como se Jeová assinasse uma fiança, né? E faz uma pergunta, né? Quem se atreve a questionar tal fiador? Aí, como a gente já vai analisar, né, os detalhes nos próximos parágrafos, só queria destacar aqui o final, porque ele fala assim, ó, em vez de questionar se essas maravilhas realmente vão acontecer, nós deveríamos perguntar-nos, né, o que eu mesmo preciso fazer para ganhar essas bênçãos. Então, é uma ação, né, que nós todos temos que fazer. Mesmo. Obrigado, irmã Elaine, também pelo seu comentário, pela sua pesquisa. Vamos ao parágrafo 7. Repare como começa o versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse. Essas palavras são especiais porque introduzem uma das 3 vezes que Jeová falou no livro de Apocalipse. Não foi um anjo, nem mesmo Jesus que deu essa garantia, mas sim o próprio Jeová. Isso prova que podemos confiar plenamente no que ele disse nesses versículos. Por quê? Porque Jeová não pode mentir. Então podemos confiar nas palavras que João registrou em Apocalipse. De quem são as palavras no versículo 5? E por que isso é tão especial? Irmã Ana Cristina? Então, essas palavras são do próprio Jeová. E isso é tão especial porque ele nos dá garantia, né? O próprio Jeová nos garantiu que isso vai acontecer e nós podemos confiar plenamente no que ele disse. Obrigado, irmã Ana Cristina. Obrigado pelo seu comentário. Ali o irmão que nos visita? Josias. Então, Jeová, como diz Apocalipse, né, o livro de Clímax de Apocalipse, de Revelação, ali Jeová é o fiador dessa promessa, né? E um fiador milionário, né? Bilionário, trilionário. Então, é a melhor confiança que nós podemos ter, né? Que Jeová, ele garante que vai fazer isso, né? Então, nós não temos dúvida nenhuma, porque Tito também fala que ele não pode mentir. Obrigado, irmão Josias, pelo seu comentário também. Então, nós temos essa garantia, né? Jeová não pode mentir. Podemos confiar plenamente no que ele registrou na sua palavra, né? Irmã Fátima? É interessante que Jeová poderia ter usado um anjo, Jesus, mas não, foi ele que falou. É uma das 3 vezes que ele fala no livro de Apocalipse. Por isso que é tão especial, né, essa passagem. Muito bom. Parágrafo 8. Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Repare na primeira palavra que Jeová falou. Veja. A palavra grega traduzida como veja é usada várias vezes no livro de Apocalipse. Certa obra de referência diz que essa palavra, junto com a exclamação, é usada para ajudar o leitor a prestar atenção ao que se segue. E o que Deus disse depois? Ele disse, estou fazendo novas todas as coisas. Jeová só vai fazer essas mudanças no futuro. Mas ele tem tanta certeza que vai cumprir o que prometeu, que fala como se essas mudanças já estivessem acontecendo.
Antes de fazermos a pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 46, o versículo 10. Isaías 46, 10. Na sala B, é a Rosângela, né? Desde o princípio anuncio o final. E desde os tempos antigos, as coisas que ainda não foram feitas. Digo, o que eu decidi ficará de pé e farei tudo o que for do meu agrado. Obrigado, irmã Rosângela, pela leitura. O que Jeová disse para mostrar que sua promessa vai se cumprir? Vamos ver ali o filhinho da Érica. Eza. Obrigado. Obrigado. Aqui o irmão que nos visita também, Ismael, né? É interessante, né, o que Jeová falou. Ele disse, estou fazendo nova todas as coisas. Então, ele usou o presente, o tempo presente. Estou fazendo. Só que isso ia acontecer bem no futuro. Então, o fato de que ele falou no presente significava que ele dava garantia de que estava acontecendo. Ou seja, já estou fazendo isso. Não precisa se preocupar que eu vou fazer. Não, eu estou fazendo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário também. Então, Jeová nos dá essa garantia, né, essa certeza que isso vai acontecer. Na sala B, Renan. E em Isaías 46:10, que foi lido, fica bem claro isso, né? Essa capacidade que só Jeová tem de, desde o princípio, anunciar o final das coisas, e tudo que ele decide fica de pé e acontece de acordo com o seu agrado. Então, realmente, só Jeová tem esse poder. Isso mesmo, como é bom saber disso, né? Obrigado, irmão Renan, pelo seu comentário também. Vamos ao parágrafo 9. Jeová disse em Apocalipse 21:5, estou fazendo novas todas as coisas. O que isso significa? Nesse capítulo, essa frase mostra que Jeová vai destruir esse sistema de coisas e trazer um novo mundo. Em Apocalipse 21:1, nós lemos, o céu anterior e a terra anterior tinham passado. O céu anterior se refere aos governos controlados por Satanás e seus demônios. Já a palavra terra pode ser usada para se referir aos habitantes da terra. Dessa forma, a terra anterior se refere às pessoas más. Jeová não vai tentar consertar ou dar um jeito no céu e na terra anteriores. Em vez disso, ele vai se livrar deles completamente e substituí-los por um novo céu e uma nova terra. Ou seja, um governo que vai reinar sobre pessoas justas. A parte A, o que significa a expressão fazendo novas todas as coisas? Irmão Tiago. Verificamos que em 1 João 5,19 diz que o mundo ele inteiro está no poder do maligno. E o parágrafo deixa bem claro que quando ele fala que fará novas todas as coisas, ele fará que ele vai destruir o reino atual, né, e trazer um novo sistema de coisas, o sistema perfeito de Jeová. Obrigado, irmão Tiago. A parte B, o que vai acontecer com o céu e a terra anteriores? Irmã Jane? O céu anterior, ele se refere aos governos controlados por Satanás e seus demônios. E a terra, muitas vezes na Bíblia, ela se refere aos habitantes da terra, né? Então, a terra anterior, ela se refere às pessoas más. Então, Jeová não vai apenas dar um jeito ou consertar, né, o céu e a terra anterior. Mas, em vez disso, ele vai se livrar para sempre e substituí-lo por um novo céu e uma nova terra, ou seja, um novo governo que vai reinar sobre as pessoas justas. Isso. Obrigado, irmã. Obrigado também pelo seu comentário. Muito bom. Vamos ao parágrafo 10.
O que mais Jeová vai realizar para fazer novas todas as coisas? Ele vai restaurar a terra e fazer com que os humanos sejam perfeitos. Como disse a profecia de Isaías, Jeová vai fazer com que toda a terra seja um lugar lindo, parecido ao jardim do Éden. Essa restauração também vai refletir nas pessoas. Jeová promete que seremos curados de todas as doenças. Os cegos, os surdos e os mancos serão curados, e até os mortos serão ressuscitados. Como Jeová vai fazer novas todas as coisas? Vamos ouvir lá atrás a Luciana, né? Ele vai restaurar a terra e vai fazer com que os humanos sejam perfeitos. Muito bem, obrigado, Luciana. E da irmã Ana Rosa? Isso mesmo, né? Então, o que vai acontecer? Jeová, ele vai fazer com que a terra seja um lugar lindo, maravilhoso, né, no Jardim do Éden. E essa restauração também vai refletir as pessoas, porque Jeová, ele promete que não haverá mais doença, os cegos e os surdos e os mancos serão curados, e até mesmo os mortos serão ressuscitados. Então, isso vai ser maravilhoso. Isso mesmo, como nós ansiamos, né? O cumprimento dessas promessas. Ali em Isaías 25:8, por exemplo, qual a garantia que nós temos que em breve nós ansiamos, né? Tanto. Irmã Thaís? Isaías 25:8, Jeová promete que livrará a humanidade da morte para sempre. Isso. Como é consolador saber isso, né? Irmão Nilson? E isso certamente vai ser um alívio para o povo de Jeová, porque a promessa aqui de Isaías menciona que ele tirará de toda a terra a humilhação. Lembrando a versão antiga, era vitupério, né? Era uma vergonha, quer dizer, sofre igual todo mundo, morre igual todos eles. Agora não, vai corrigir a situação de uma vez por todas, e aqueles que são leais, sem dúvida alguma, vão usufruir essas bênçãos eternas. Como vai ser maravilhoso esse momento, né? Essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas se cumpriram. Vamos ao parágrafo 11. O que mais Deus disse para nos ajudar a confiar na promessa dele? Jeová disse para o apóstolo João: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Além de pedir para João escrever, Jeová também deu a ele o motivo para fazer isso. Jeová acrescentou: pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso quer dizer que as palavras de Deus são confiáveis. Nós somos muito gratos por João ter obedecido a essa ordem e ter escrito essas palavras. Por causa disso, hoje nós podemos ler sobre a esperança do paraíso e meditar nas maravilhosas bênçãos que nos esperam. O que Jeová pediu para João fazer e que motivo Jeová deu a ele? José Alexandre? Jeová pediu para João, para o apóstolo João, né? Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, né? E Jeová também, ele deu motivo para João fazer isso, né? Ele falou, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, Jeová afirmou várias vezes que essas palavras João teria que fazer isso, porque ela era verdadeira e ia se cumprir no futuro. Obrigado. Obrigado, irmão João. Danilo? E a gente tem que ser muito grato por João por ele ter obedecido a ordem de ter escrito essas palavras. Porque por causa das palavras que ele escreveu, que Jeová mandou ele escrever, a gente consegue ler sobre a esperança do paraíso e meditar nas maravilhosas bênçãos que nos esperam. E isso nos consola, né? No momento atribulado que nós vivemos nesses últimos dias, né? Obrigado também, Danilo, pelo seu comentário. Parágrafo 12.
O que mais Jeová falou? Ele disse: elas se cumpriram. Nesse versículo, Jeová está falando como se as coisas que ele prometeu sobre o paraíso já tivessem acontecido. Jeová pode falar desse modo porque nada vai impedir que seu propósito se cumpra. E Jeová disse outra coisa que reforça ainda mais que sua promessa vai se cumprir. O que ele disse? Por que Jeová disse, elas se cumpriram? Uma parecida? Então, Jeová está falando como se as coisas já que ele prometeu sobre o paraíso já tivessem acontecido. Então, Jeová pode falar desse modo porque nada vai impedir do seu propósito de cumprir. Isso, obrigado. Irmã Joelma? Quando eu li esse parágrafo, eu fiquei pensando no modo como nós falamos. Às vezes alguém nos dá uma tarefa e a gente fala assim, está feito. A gente não fez ainda, mas a pessoa confia que a gente vai realizar aquilo, a gente mesmo sabe. É mais ou menos essa a essência do que Jeová disse. Está cumprido, não tem outra maneira, vai acontecer isso, né? Então, essa afirmação vindo de Jeová nos dá tranquilidade de saber que, por mais que pareça contrário, o propósito de Jeová vai sim se cumprir. Isso, exatamente. Por mais que pareça bom demais para ser verdade, é verdade, né? Nós temos essa certeza. Muito bem. Eu sou o Alfa e o Ômega, parágrafo 13. Como já vimos, foi o próprio Jeová quem falou 3 vezes nas visões de João. Em cada uma dessas ocasiões, Jeová disse: eu sou o Alfa e o Ômega. No alfabeto grego, Alfa é a primeira letra e Ômega é a última. Ao falar eu sou o Alfa e o Ômega, Jeová mostra que quando começa algo, ele chega até o fim e faz com que tudo dê certo. Por que Jeová disse, eu sou o Alfa e o Ômega? Vamos ver primeiro ali o jovenzinho do lado da Bruna. Jeová, quando ele começa, ele termina. Obrigado. Obrigado pelo seu comentário também. Irmã Érica? Então, no alfabeto grego, alfa significa a primeira letra e ômega significa a última. Então, quando Jeová, né, disse que era o alfa e o ômega, como já comentado, então ele quer dizer que quando ele começa alguma coisa, ele vai até o fim e faz com que tudo dê certo. Isso, muito bem. Isso mesmo. Irmã Amanda? E nós vemos aqui também em Apocalipse 1:8, que Jeová fala, né? Aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Então, nós vemos que Jeová está no controle de tudo, né? Desde o princípio, e a gente pode acreditar nisso, porque desde então a gente vem vindo, né? Vendo o que está acontecendo hoje em dia também, né? Então, a gente vê que Jeová está no controle e que a gente tem a garantia que ele vai resolver tudo no fim de todo esse sistema de coisas. Obrigado, irmã Amanda, também pelo seu comentário. É isso que nós queremos ter, essa certeza, né? E esse estudo nos ajuda nesse sentido, né? Tudo que Jeová promete vai dar certo, né? Vamos ao parágrafo 14. Depois de Jeová ter criado Adão e Eva, ele disse qual seria seu propósito para a humanidade e a terra. A Bíblia diz: Deus os abençoou e Deus lhes disse: tenham filhos e tornem-se muitos, encham e dominem a terra. Quando Jeová declarou o seu propósito, é como se ele tivesse dito, Alfa. O propósito de Jeová só vai se cumprir quando os descendentes obedientes de Adão e Eva forem perfeitos, encherem a terra e a transformarem num paraíso. Quando isso acontecer, é como se Jeová dissesse, Ômega. Quando Jeová terminou de criar os céus e a terra e tudo o que há neles, ele disse o que encontramos em Gênesis 2, do 1 ao 3. Jeová declarou que o 7º dia seria sagrado. O que isso significa? Significa que ele determinou que no 7º dia seu propósito se cumpriria completamente. Então, temos a garantia de que até o final desse dia, o propósito de Jeová será realizado. Antes da pergunta do parágrafo 14,
Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Gênesis 2, do 1 ao 3. Vamos pedir para a Ana Laura ler para nós? Assim foram terminados os céus, a terra e tudo o que há neles. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra, e ele passou a descansar no 7º dia de toda a obra que fez. E Deus abençoou o 7º dia e o declarou sagrado, pois nesse dia Deus tem descansado de toda a obra que criou, de tudo o que ele decidiu fazer. Obrigado, Ana Laura, pela leitura. A pergunta A do parágrafo 14. Quando Jeová falou alfa? Irmã Lerce? Jeová Deus, ele criou Adão e Eva e também disse qual seria o seu propósito para a humanidade. Jeová os abençoou e disse para eles terem muitos filhos, encherem a terra, dominar a terra. Então, quando Jeová mostrou claramente o que ele queria, qual era o seu propósito, é como se ele tivesse dito alfa. Isso, obrigado, irmã Lerce. A parte B, tem uma parte ainda no parte A, né? E quando vai falar ômega? Abner? É quando esse propósito de Jeová se cumprir, né? Quando os descendentes obedientes de Adão e Eva forem perfeitos, encherem a terra e a transformarem num paraíso. Então é como se ele tivesse dito ômega, né? Isso, muito bem. Ainda, irmão Tiago? Essa imagem é muito impressionante, como Jeová ele é perfeito no seu plano. Verificamos que tudo o que ele fez até o momento tem um propósito. E todo o plano dele é milimetricamente organizado e calculado, sem lacunas para dúvidas. Vemos, como já comentaram, que várias passagens da Bíblia nos apontam que podemos confiar nos planos de Jeová e que ele cumprirá à risca cada um deles. Obrigado, Tiago. Essa imagem nos ajuda a entender, então, né? Como Jeová, ou como já comentado, quando Jeová falou o alfa e quando será o ômega, né? Então, por meio dessa ilustração, nós podemos entender o propósito de Jeová, como já comentado, né? Como ele executa e nada impede que ele possa se cumprir. E a parte B tem a seguinte pergunta: que garantia encontramos em Gênesis 2, do 1 ao 3? Enzo, na sala B. Em Gênesis capítulo 2, versículos do 1 ao 3, Jeová lhe declarou que o 7º dia seria sagrado. Ele também determinou que nesse 7º dia o propósito dele se cumpriria completamente. Então nós temos aí a garantia de que o final desse dia e o propósito dele estará concluído com sucesso. Isso, muito bem. Obrigado, Enzo, também pelo seu comentário. Ainda Júlio? Na Assembleia nos ajudou a entender, né, que o sábado não foi um dia de descanso literal para Jeová, né? Pois sabemos que ele não se cansa, né? E Jesus falou que ele trabalhou junto com ele nos sábados. E isso explicou, né, que o 7º dia significa o período que Jeová deu para que seu propósito se cumpra, que começou quando Jeová terminou a criação e vai até quando Jesus entregar o seu governo de volta a Jeová no final do 1000 anos. Então, como estamos vendo, Jeová encara como sagrado. Então, é como uma garantia, né, que podemos confiar nessa promessa. Isso mesmo. Obrigado. A irmã ali que nos visita também. E nós vemos também que pela ilustração, né, quando Jeová disse o alfa, que ele determinou, né, que a terra seria um paraíso e que os humanos fossem perfeitos, então, devido ao pecado, né, a ganância de Satanás, conforme a gravura de fundo, nós sabemos que, temporariamente, esse propósito não se cumpriu ainda, mas nós sabemos que esse propósito está em andamento,
Conforme mencionou, nada e nem ninguém pode impedir Jeová de cumprir aquilo que ele determina. Por isso que o resgate, né, foi a forma que Jeová viu de restabelecer e restaurar esse propósito novamente, né? Que nós vemos aqui o final de quando, de fato, ele vai falar o ômega, né? Que os descendentes obedientes e perfeitos de Adão e Eva vão estar no paraíso, né? Então, Jeová vai cumprir essa promessa porque é uma garantia dele, como nós aprendemos, né? Jeová é o Deus da verdade e ele não pode mentir. Por isso que nós temos a garantia de que essa promessa vai se cumprir. Obrigado, irmã, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 15. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Jeová, eles se tornaram pecadores e por isso passariam o pecado e a morte a seus filhos. Satanás poderia pensar que tinha conseguido impedir que Jeová cumprisse seu propósito de encher a terra com pessoas perfeitas e obedientes e que Jeová nunca poderia dizer ômega. Satanás deve ter pensado que Jeová teria poucas opções para resolver esse assunto. Uma opção talvez fosse destruir Adão e Eva e criar outro casal perfeito para cumprir seu propósito para a humanidade. Mas se Jeová tivesse feito isso, Satanás poderia acusá-lo de ser um mentiroso. Por quê? Porque, de acordo com Gênesis 1:28, Jeová tinha dito a Adão e Eva que os filhos deles encheriam a terra. Por que Satanás talvez tenha pensado que tinha conseguido impedir Jeová de cumprir seu propósito? Irmã Mary? Porque depois que Adão e Eva pecaram, os descendentes dele, todos herdariam o pecado e a morte. Então, Satanás podia ter pensado, agora consegui, né, impedir que Jeová cumprisse o propósito de encher a terra. E também de fazer a terra com pessoas perfeitas e obedientes. Então, ele pensou, Jeová nunca vai dizer o ômega. Porque também ele pensou que Jeová teria poucas opções, porque se Jeová destruísse Adão e Eva para criar outro casal perfeito, para cumprir o seu propósito, Jeová estaria mentindo. Por quê? Em Gênesis 1:28, Jeová tinha dito que Adão e Eva que teriam filhos e encheriam a terra. Parecia uma situação complexa, né? Difícil de ser resolvida. Lucas? Então, Satanás tentou, por assim dizer, como se fosse ludibriar Jeová, né, por querer estragar o propósito. Mas Satanás, né, se esqueceu que Jeová é o Deus que nunca pode mentir, né, jamais vai mentir. Então, sendo assim, ali como vimos em Gênesis 1:28, Jeová já tinha dito que seriam os filhos deles que encheriam a terra. Os filhos de quem? De Adão e Eva. Com certeza Jeová ficou muito triste com o que aconteceu pelo pecado de Adão e Eva, mas Jeová jamais iria descumprir uma promessa. Isso mesmo. Obrigado, Lucas, também pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 16. Que outra coisa Satanás poderia ter pensado que Deus faria? Talvez ele tenha pensado que Jeová deixaria que Adão e Eva tivessem filhos, mas que eles nunca seriam perfeitos. Nesse caso, Satanás sem dúvida teria acusado Jeová de ser um fracasso. Por quê? Porque Deus não teria conseguido cumprir seu propósito de a terra ser um paraíso, cheio de humanos obedientes e perfeitos que fossem filhos de Adão e Eva. Porque talvez Satanás tenha pensado que poderia acusar Jeová de ser um fracasso. Irmã Ivanúzia? Porque Satanás conhecia o propósito de Jeová, né? Ele sabia que Jeová disse que a terra seria cheia iria ficar cheia dos filhos de Adão, que seriam perfeitos. No entanto, agora Adão e Eva já eram imperfeitos, eles pecaram, né? E mesmo enchendo a terra, não seriam humanos obedientes, sendo filhos de Adão e Eva. Então, Satanás podia ter pensado, né, de que Jeová havia, sim, fracassado. Isso mesmo. Obrigado também, irmã Mary, Ivanúzia, pelo seu comentário. Mas vamos entender mais a esse respeito, então, no parágrafo 17 agora. Mas Satanás nunca poderia imaginar o que Jeová faria. Jeová resolveu as coisas de maneira perfeita para que seu propósito se cumprisse. Ele permitiu que Adão e Eva tivessem filhos.
Dessa forma, Jeová mostrou que não era mentiroso. Ele também proveu um descendente que resgataria os filhos obedientes de Adão e Eva e se certificou assim que seu propósito se cumpriria. Assim, Jeová não poderia ser acusado de ser um fracasso. O descendente que Jeová prometeu daria sua vida como resgate para salvar a humanidade. Provavelmente, essa solução pegou Satanás de surpresa. Por quê? Porque o resgate se baseia no imenso amor de Jeová. Satanás é completamente egoísta. Ele não sabe o que é sentir amor pelas pessoas. Então, o que vai acontecer graças ao resgate? No final do reinado de 1000 anos de Cristo, os descendentes obedientes e perfeitos de Adão e Eva encherão a terra, que será um paraíso, exatamente como Jeová disse que ia acontecer. Nessa época, Jeová finalmente dirá: Ômega. Como Jeová resolveu a rebelião de Satanás e de Adão e Eva? E qual será o resultado final? E aí nós podemos recorrer novamente àquela ilustração. Irmã Amanda? Bom, como nós vemos na imagem, o primeiro ponto foi que, apesar da desobediência de Adão e Eva, Jeová permitiu que eles tivessem filhos. Então, Jeová não seria mentiroso. Muito bem. Irmã Mara? Jeová também proveu um descendente que resgataria os filhos obedientes de Adão e Eva e se certificou assim que seu propósito se cumpriria. Muito bem, isso mesmo. E essa imagem aí, essa ilustração, deixa isso bem claro, né? Então, Jeová resolveu essa situação. Irmã Fátima? Essa ilustração, essa gravura mostra no início Jeová, o propósito dele, ele dizendo o alfa. E depois ele deixa a história seguir o seu curso, segundo o que Satanás fez. Mas ele continua com o arranjo, o resgate, os descendentes obedientes, e no final ele diz ômega, porque o propósito dele se cumpriu. Agora, o que Satanás não imaginava é que Jeová faria isso e a base do amor, do verdadeiro amor. Isso é que Satanás não tem. Isso mesmo. Obrigado, irmã Fátima. Então, nós entendemos, né, plenamente que Jeová tinha um propósito e o final desse propósito, como seria cumprido. Jeová precisou mudar a rota, né? Mas o propósito continuou o mesmo e se cumpriu, né? Vai chegar ao ponto final e Jeová vai poder dizer ômega, né? Como fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová do paraíso? Parágrafo 18. Neste estudo, vimos várias coisas que nos dão motivos para acreditar que a Terra vai ser um paraíso. Então, o que podemos dizer para aqueles que duvidam que isso vai acontecer? Primeiro, é o próprio Jeová que faz a promessa. O livro de Apocalipse diz: aquele que estava sentado no trono disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. Jeová tem a sabedoria, o poder e o desejo de cumprir o que prometeu. Segundo, do ponto de vista de Jeová, o que ele prometeu é tão certo que é como se já tivesse acontecido. É por isso que ele disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, elas se cumpriram. Terceiro, nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Por isso ele disse: eu sou o alfa e o ômega. No final, ficará provado que é Satanás e não Jeová, que é um mentiroso e um fracasso. Que 3 garantias Jeová nos dá? Os irmãos podem comentar também o quadro aqui, né? Mas Giovana? O primeiro motivo que temos para confiar na promessa de Jeová está em Apocalipse 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. Então podemos acreditar nas promessas porque foi o próprio Jeová que fez a promessa. Muito bem.
Qual a segunda garantia, irmã Larissa? A segunda garantia está em Apocalipse 21, 5 e 6, onde Jeová diz que escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumpriram. Então, do ponto de vista de Jeová, o que ele prometeu é tão certo que é como se já tivesse acontecido. Não há dúvida, né? E a terceira garantia? Irmã Kelly? A terceira está baseada aqui em Apocalipse 21, 6, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, né? Então, nada pode impedir de Jeová de terminar algo que ele começou. Muito bem, obrigado. Irmã Joelma? E algo que me tocou especialmente é que essas 3 passagens são palavras da boca do próprio Jeová, né? Jeová pediu que João registrasse suas palavras. Então, isso, para mim, tem um peso muito grande, né? É Jeová dizendo e não há quem vai dizer o contrário. Isso. Como nós vimos, né, não foi um anjo, não foi nem mesmo Jesus, mas foi o próprio Jeová quem disse essas palavras, né? Vamos ao parágrafo 19. Lembre-se, toda vez que você falar para uma pessoa na pregação que ela pode confiar nas promessas de Jeová, na verdade, você também estará fortalecendo a sua própria confiança nas promessas dele. Então, da próxima vez que você ler a maravilhosa esperança do futuro paraíso, descrita em Apocalipse 21, 4, e alguém disser que isso é bom demais para ser verdade, o que você pode fazer? Você pode ler e explicar os versículos 5 e 6, mostrando para a pessoa que o próprio Jeová assinou a garantia de que ele vai cumprir tudo o que prometeu. Obrigado, irmão Gustavo, pela leitura, nos ajudou muito aqui no bom entendimento dessa matéria. Parágrafo 19 tem a seguinte pergunta: se as pessoas acham difícil acreditar na promessa de Deus do paraíso, o que você pode fazer? Vamos primeiro ver o Mateus. Quando você ler a maravilhosa esperança do futuro paraíso, descrita em Apocalipse 21, 4, e alguém disser que isso é bom demais para ser verdade, o que você pode fazer? Você pode ler e explicar os versículos 5 e 6, mostrando para a pessoa que o próprio Jeová assinou a garantia de que ele vai cumprir tudo o que prometeu. Obrigado, Mateus. Irmã Vanessa? Então, essa frase, eu diria que é bom demais e é verdade, porque o próprio Jeová atestou isso. E aí mostraria para a pessoa Apocalipse 21, 5 e 6. Isso, muito bom. Irmão Adriano? E essa consideração é bastante interessante, até para a gente usar os versículos na sequência, porque talvez alguns de nós, desde pequeno, a gente aprendeu, quando a pessoa atender, lê lá por Revelação, o Apocalipse, capítulo 21, 3 e 4. Alguns até decoravam isso, né? Mas a gente esquecia do 5 e do 6, que é a garantia de que isso é verdade. E pensando um pouco na reação das pessoas, talvez ao lermos a promessa de Jeová, o propósito de Jeová, e se ela questionar, não é por mal que ela está fazendo isso. É que talvez a pessoa esteja tão desacreditada por causa das coisas ruins que existem nesse mundo, líderes religiosos que falaram mentiras. Então ela não acredita mais. E aí a gente vai reforçar que não é palavra humana, é palavra de Jeová. Por isso é que a gente é incentivado a persistir, tentar vencer essa primeira objeção. E lembrando que quanto mais a gente repete isso, mais gravado na nossa mente e no coração isso fica. Isso mesmo. Esse é o nosso objetivo, né? Lá na sala B, e muitos também, né, quando nós lemos essa promessa, nós falamos realmente que tudo vai mudar e não é nem melhor, uma coisa maravilhosa.
mas o que eles veem é só tudo piorando, piorando. Então, até mesmo essa piora, nós podemos mostrar que isso está na palavra de Jeová. Isso também é uma garantia de que só falta esse pedacinho, que é o de bom, porque o de ruim já está tudo acontecendo. Então, só falta esse pedacinho e, com certeza, mostrar essa garantia de Jeová. Isso mesmo. E essa garantia é muito boa, né? Eu acho que eu, assim como muitos irmãos também, eu sempre frisei só o versículo 3 ali, falando da morte, né? Não vai haver mais morte, mas nunca pensamos por esse lado, a garantia, né? Então, está aí as garantias que isso vai acontecer, não vai haver mais morte. Mas Jeová garante isso, né? Muito bem. Qual é a sua resposta? Por que é consolador saber que foi o próprio Jeová que prometeu o paraíso? Irmã Daniela? Porque Jeová é o Deus da verdade e, como fonte da verdade, ele nunca pode mentir. Obrigado. O que Deus disse para garantir que sua promessa vai se cumprir? Irmã Natália? Aqui na frente. Então, uma das coisas foi que Jeová disse, né? As palavras lá em Apocalipse 21:6, né? Elas se cumpriram. Então, para Jeová é tão certo que vão acontecer que essas promessas para ele é como se já tivessem acontecido, né? E ele pode falar dessa forma porque nada pode impedir que seu propósito se cumpra. Obrigado, irmã Natália. E como podemos fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová? Irmã Kaline? Uma das formas é toda vez que compartilhamos essas promessas com outras pessoas, isso fortalece ainda mais a nossa confiança de que Jeová vai cumprir as suas promessas. Isso mesmo. Temos certeza que esse estudo ajudou a cada um de nós, né, a ter ainda mais certeza e a entender essas garantias, como elas são sólidas, né? Não são uma garantia de um ser humano, né, de um anjo, mas é a garantia do próprio Jeová. Jeová, o Deus Todo-Poderoso que não pode mentir. Ele nos garante que a terra será um paraíso. Se Ele nos garante, não precisamos ter dúvida, né? A terra vai ser um paraíso. Ele diz que já se cumpriram. É como se a terra já fosse um paraíso no propósito dele, né? Não tem como não acontecer. Depende agora de cada um de nós, né? Fazer a nossa parte para vermos esse paraíso pessoalmente, né? Para estarmos nesse paraíso, né? Para isso queremos continuar fazendo o nosso melhor, né? Perseverando em face das dificuldades, pregando a outras pessoas, levando essa maravilhosa esperança e mostrando as garantias que Jeová nos dá de que essa promessa vai acontecer. Se nós continuarmos fazendo isso, nos esforçando, perseverando, temos certeza que todos nós juntos iremos presenciar o paraíso prometido por Jeová em breve aqui na terra. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Ficamos muito felizes em ouvir cada uma das suas expressões aqui. E assim nós chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Para encerrar esse estudo, nós vamos entoar um cântico de louvor a Jeová. Queremos convidar aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 145, que é baseado em Lucas 23, 43. Deus prometeu um paraíso. Vamos cantar todos juntos. E após o cântico teremos uma oração.